no nosso 6º dia e hoje nós vamos falar sobre os pães sem fermento. Esses pães contam a história de que o povo saiu tão apressado do Egito que não deu tempo de fermentar esse pão. Então eles pegaram do jeito que estava, e isso também fala sobre obedecer sem demora. Vamos ler essa história em Êxodo 12:39. Durante muitos anos o povo de Deus viveu no Egito esperando por libertação. O clamor subiu. Deus ouviu e pouco a pouco a história começou a se desenrolar. Então veio um momento em que tudo mudou. E de repente era hora de partir. As famílias se levantaram, juntaram o que podiam e mais que depressa, correram o mais rápido que podiam. Eles simplesmente foram. E o pão sem fermento, ele representa essa urgência daquele dia. A pressa, a agonia, o desespero daquele momento. Simplesmente eles tinham que obedecer imediatamente. Ele carrega em sua forma a memória de um povo que precisou confiar em Deus no momento em que Deus abriu o caminho. Eles precisavam ir, eles precisavam caminhar. A libertação às vezes começa assim, com um passo dado, confiando naquilo que Deus já começou a fazer. E aqui nesse ponto, a gente vai agora conversar com os nossos filhos. Falar sobre a obediência imediata, a obediência que não é tardia. Quando o povo ouviu a ordem de ir, eles simplesmente tiveram que obedecer. Talvez se tivessem parado para pegar mais alguma coisa ou esperar o pão fermentar, talvez a libertação não tivesse acontecido, né? Mas na verdade o que eles fizeram foi obedecer a Deus. E é nesse momento em que você vai contar para os seus filhos o quão apressado foi aquele momento, o quão desesperador foi, pega tudo, pega isso aqui, pega a roupa, pega menino, arruma a mala do menino e vambora, vamos correr, porque Deus começou a agir. Faraó disse sim, o povo precisa ir, nós precisamos correr. E simplesmente o povo pegou tudo que podia e foi. Isso é um exercício legal, hein? Que tal fazer aí em casa com seu filho? Pega o seu filho e fala assim, pega o máximo de coisa que você puder, corre, vamos. E quando eles conseguirem pegar tudo, você pega e fala, foi exatamente desse jeito que o povo de Deus precisou sair correndo. Pegar aquilo que eles achavam que era importante e aquilo que estava na frente. Porque não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de planejar. Sabe quando a gente vai viajar, que a gente planeja a nossa mala, planeja o que a gente vai fazer? Não teve tempo. E é bom você falar assim para os seus filhos, não teve tempo. O povo apenas precisou confiar em Deus. E no dia da Páscoa, quando a gente faz a nossa ceia, a gente pega o pão e fala sobre a pressa. A gente olha para o pão sem fermento e a gente fala o quão foi importante o obedecer imediato. Confiar no que Deus estava fazendo. Não olhar para trás, não pensar no que estava deixando, mas simplesmente caminhar e ir. Então esse pão representa a pressa de que o povo de Deus precisou com urgência para sair daquele lugar. E aqui a gente termina o nosso dia de hoje. E amanhã tem mais, hein?